Terra, a IJCS se reúne para mais um culto online. Seja bem-vindo! Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos que nos assistem. Para nós é mais do que um privilégio estar aqui na presença de Deus. Sabe por quê? Deus não apenas está neste lugar, mas está aí ao teu lado. E para nós iniciarmos esse culto de gratidão ao Senhor, eu gostaria de ler lá no Salmos 92, onde diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Durante as noites a tua fidelidade. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e nós devemos a Ele toda honra e toda glória. Então eu convido você para fechar os teus olhos, concentrar, conectar o Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Espírito Santo irá falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então feche os teus olhos, se concentre na presença de Deus. O culto, ele é racional, ele é pela fé na presença de Deus, entendendo que Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. E Ele está te ouvindo assim como Ele está me ouvindo. Por isso que nós iniciamos orando em nome de Jesus. Deus, nós entregamos esse culto ao Senhor. Pedimos que a Tua graça venha sobre este lugar. Vem sobre cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor. Oh Deus, nós não sabemos que hora que essa pessoa vai assistir esse culto, mas aqueles que estão conectados agora, Senhor, que receba também essa poderosa bênção que vem do teu altar. Pai, fala conosco, sei conosco aqui, Senhor, durante os louvores. Pai, sei conosco no ministrar da tua palavra. Pai querido, sei com cada pessoa agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua palavra, para podermos anunciar a Tua fidelidade durante as noites. E pela manhã, anunciar as Tuas misericórdias. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, e você que nos assistem, vamos louvar o Senhor, o Deus vivo e poderoso, porque Ele está neste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor. Ah, Jesus, te louvamos, meu Deus. Toma as nossas vidas, Deus. Toma os nossos corações, meu Deus. De mim.
nossos corações, Deus. Essa Venha casa fazer é sua casa, nós nosso coração deixamos tua morada, ela Senhor. pra você. Vem, Jesus, ministrar o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção venha sobre cada casa, cada lar, cada vida, Pai. Nesse dia, nessa noite, Pai, nós te pedimos que teu poder, o teu agir, a manifestação do teu Espírito Santo venha sobre cada casa, Senhor, cada coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos e acreditamos no Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus, nós declaramos, Pai, o teu grande amor sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para ministrar no nosso coração e o pastor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe grandiosamente a sua casa, a sua família, o lugar em que você nos assiste e as pessoas que com você estão. Amém. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a todos aqueles que nos acompanham. E nós vamos meditar na palavra do Senhor lá, dando continuidade ao estudo que nós estamos a fazer lá no livro de Marcos, e nós hoje vamos para o capítulo 3. Marcos, capítulo 3. E enquanto vocês abrem aí nas casas de vocês, no lugar onde você está, você pode abrir Marcos 3 e nós vamos começar do versículo 1. No capítulo 2 nós vimos, na última reunião, o milagre que Jesus fez. E depois, logo após esse milagre, Jesus sai andando e ele sai chamando mais discípulos, não é? E acontece uma série de situações e agora, após Jesus chamar alguns outros discípulos, Jesus então aqui encontra-se nesta situação que nós vamos ler. Então Marcos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1 e vamos ler até ao 6. Amém? Amém. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Noutra ocasião, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Numa outra ocasião, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Então o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Aqui para o meio. E depois lhes perguntou: o que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram ou permaneceram em silêncio. Irado, olhou para aqueles que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido por causa dos corações endurecidos, disse: estenda a mão. E ele a estendeu. E ela ficou restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, buscando saber de que maneira o poderiam matar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Meu Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos permite estarmos aprendendo da Tua palavra. Especialmente hoje no capítulo 3 de Marcos, te pedimos que o Senhor venha a falar conosco. Deus, que todo o sofisma seja calado, que o homem seja calado e que Tu venhas a falar usando-me a mim como instrumento, apenas como instrumento. E à medida, Senhor, que os corações se vão enchendo da Tua presença, eu te peço que o Senhor ministre, Pai, e nos mostre o que o Senhor pretende nos ensinar.
em nome de Jesus, por favor, nós precisamos de Ti. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Então, Jesus ali, após aquele milagre do capítulo 2, lá do início do capítulo 2, Jesus aqui, depois de ter curado aquele leproso, Jesus sai, e Ele sai chamando outros discípulos. Ele sai pregando, ensinando, Ele sai chamando outros discípulos para além daqueles que Ele já havia chamado no capítulo 1. No capítulo 1. E aí o que acontece é que agora no capítulo 3, logo no início, nós nos defrontamos, nós encaramos esta história, que não é uma história fictícia, mas foi algo que aconteceu enquanto Jesus estava aqui na Terra, e aconteceu à frente de várias pessoas que estavam ali, sem dúvida, assistindo a toda aquela situação que era muito peculiar, né? Deixa-me dizer que os judeus, eles têm a Torá, né, como aquilo que para nós chamamos de Antigo Testamento, não é? Eles têm apenas isso, eles não trabalham com o Novo Testamento, né? Eles têm também uma série de outros livros que eles leem também, é claro, como o Talmud e alguns outros, mas eles não se prendem, eles não buscam ler o Novo Testamento, porque eles não consideram que Jesus é o Messias, né? Até hoje, né? Porque nós vamos descobrir agora. Acontece que Jesus então ele vem para mostrar ao ser humano como é o Pai. Então existia toda uma lei judaica na qual se incluía o sábado, a observância do sábado, não o Dominus, né? O dia do Senhor, o domingo, como nós chamamos, mas o sábado, o Shabat, em que eles tinham ali o momento em que era o momento que eles dedicavam, o dia que eles dedicavam a Deus, não é? Então era assim que acontecia entre os judeus. Acontece que Jesus várias e várias vezes buscou explicar que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. São conceitos e há coisas que são difíceis de entender, não por causa da sua complexidade, muito pelo contrário. Há coisas que são difíceis de entender por causa da sua simplicidade. Então nós, por exemplo, quando uma criança pega uma faca, eu dou sempre esse exemplo, o que nós dizemos, olha, com faca não se brinca, e retiramos a faca imediatamente da mão da criança. Ou pelo menos é isso que deveria ser, é assim que deveria ser. Agora, uma pessoa com uma visão obtusa poderá fazer a mesma coisa com um adulto que pretende, por exemplo, sei lá, descascar uma peça de fruta. Essa pessoa que quer proibir esse adulto de fazê-lo, de descascar essa peça de fruta com uma faca, porque com faca não se brinca, é uma pessoa que tem uma visão limitada, né? Então, aqui o sábado ele tinha sido feito por causa do homem. E Deus mostra isso, não o contrário. Não o homem por causa do sábado. E Jesus traz uma série de outras situações. Se você quiser, você pode entender melhor, inclusivamente toda a Bíblia, à luz de Mateus capítulo 5, ali no Sermão do Monte. Quando Jesus faz toda uma explanação, uma exposição, da maneira como a palavra deve ser entendida. Não é? Porque às vezes nós entendemos muito bem as regras, seres humanos, mas nós não entendemos a essência, o porquê delas existirem. Um exemplo é, nós podemos dizer, eu não vou matar alguém, não vou matar uma pessoa, porque eu vou preso. Agora a pessoa que tem um entendimento da lei, a pessoa está pensando apenas na lei, na consequência do que vai acontecer caso ela cometa um assassinato. Agora, outra pessoa, com um entendimento mais profundo, ela já pensa de outra maneira, ela não chega nem sequer a pensar na lei, mas pelo amor ela pensa, espera um pouco, eu não vou matar ninguém, porque essa pessoa é semelhante a mim. A vida dela é tão importante quanto a minha, eu não vou fazer isso.
e automaticamente esse pensamento já é repudiado. Logo, não precisa nem pensar na consequência. Só de pensar no ato, essa pessoa já repudia. Então, esse sim também a lei mosaica, por sinal, ela deve ser observada desse ponto de vista, segundo Cristo, segundo o Evangelho que Cristo nos deixou. Claro que existem inúmeras situações que poderíamos trazer, mas hoje nós vamos falar precisamente sobre a dificuldade de observar. Eu podia te falar hoje sobre uma visão obtusa. Eu podia te falar hoje sobre a religiosidade frívola. Mas o tema para nós hoje é por detrás da máscara. Por detrás da máscara. E não é essa máscara do coronavírus, né? Porque às vezes atrás dessa máscara do coronavírus o que tem é uma pessoa ali contaminada ou não contaminada tentando se proteger. Não é nenhuma linguagem figurada tentando fazer alguma alusão a essas máscaras, tá bom? Podia também ser, ao invés de por detrás da máscara, poderia ser por detrás do disfarce. Ou por detrás da peneira. Ou ainda por detrás da mentira. Então, nós vamos ver nesse sentido aqui, aprender um pouquinho da maneira como Jesus pretende que nós vejamos o Evangelho e a maneira como Ele pretende que nós tenhamos o entendimento acerca do Evangelho, o qual nós pregamos. Então, em primeiro lugar, nós observamos que ali estava um homem. Jesus volta a entrar na sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja hoje, né? Apesar que a igreja somos nós. Eu sempre repito isso e é sempre bom lembrar. A igreja não é lá o lugar onde a gente se reúne. A igreja são as pessoas. Né? Então, o que acontece é que na verdade, estava ali um homem com uma necessidade específica. No caso dele, poderia ser outra necessidade qualquer. No caso desse homem, ele tinha uma das mãos atrofiada. Ou, há outras versões que vão dizer, tinha uma das mãos mirrada. Não é? Poderia ter sido um AVC, alguma coisa, nós não sabemos exatamente o que tenha sido. Ora, o que é uma mão atrofiada? É uma mão que tem um tamanho diferente da outra. Uma mão em que ela não se mexe da mesma maneira que a outra, ou talvez nem se mexe. Uma mão em que não tem a mesma densidade muscular que a outra e por aí vai. Bem, ele tinha uma das mãos atrofiada. E naquela situação o que acontece é que Jesus vê que aquele homem está naquela necessidade. E aqui repara, a primeira pessoa a se posicionar em relação a esse homem é o próprio Jesus. Você não vê nenhum fariseu se preocupando com ele, muito pelo contrário. Mas então está ali uma necessidade. Às vezes, na vida, existem necessidades específicas que elas precisam ser entendidas. Às vezes é uma pessoa que tem uma determinada necessidade, às vezes é uma situação que requer determinado cuidado, que apresenta determinada necessidade. Mas a visão religiosa, muitas das vezes, e obtusa, nos impede de ver essa necessidade como ela é, uma necessidade. Mas a visão obtusa nos leva a ver, a imaginar já que tipo de movimento pode ser provocado. Por exemplo, aqui é o primeiro ponto, a necessidade apresentada. Mas o segundo que nós observamos é a motivação. Aqueles fariseus, aquelas pessoas, eles estavam com uma motivação. Ou seja, antes mesmo de Jesus curar, a Bíblia está aí dizendo que eles já vinham buscando, já vinham procurando uma oportunidade para acusar Jesus. Eles já vinham procurando uma oportunidade para destruir, assim se possível fosse, o ministério de Jesus. Destruir o Evangelho. Tudo por quê? Porque Jesus, Ele os expunha à ignomia. Jesus os expunha à vergonha. Porque perante a luz, ou melhor, perante o correto, o incorreto fica mais feio ainda. Imagine que você tem uma blusa branca.
Essa blusa branca, você usa ela há anos. E você tem lá outra guardadinha, igualzinha, dentro do plástico ainda, muitas das vezes. Passado alguns anos, você entende que aquela blusa talvez já não está com o mesmo cheirinho, né? E você vai lá e retira outra blusa, você nem tinha observado. Mas quando você retira outra blusa do envelope, você observa, ou da sacola, você observa que ela é muito mais clara do que a outra. A questão é que você só percebeu que essa blusa era mais clara, estava mais clara na hora que você colocou uma do lado da outra. Assim também, as trevas, aquilo que é torto, aquilo que é falso, aquilo que não é sincero, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é sem falcatrua, fica muito mais exposto quando deparado com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é sincero, com aquilo que não tem falcatrua. Então, ou seja, resumindo aqui, quando uma coisa errada é exposta diante de uma coisa correta, ela fica muito mais exposta, muito mais patente. A luz, quando ela brilha, ela expõe mais os detalhes, ela expõe mais os erros. E a luz de Jesus brilhava. Aquelas pessoas tinham raiva de Jesus, porque eles pretendiam manter uma pose de menininhos bonitos, e Jesus veio acabar com isso. E de repente está lá Jesus comendo no meio dos publicanos e dos fariseus, e mostrando que aqueles publicanos e fariseus às vezes estavam mais próximos de Deus do que os fariseus religiosos e falcatruosos. Incrível a maneira como Jesus trabalha. Mais próximos por quê? Porque eles eram mais santos? Não, pelo contrário. Mas precisamente porque eles pelo menos já sabiam que estavam errados, enquanto os outros tinham a presunção que estavam certos. Esse é o grande problema. Eles estavam cheios de uma intenção errada já. Não importava o que Jesus viesse dizer. Não importava se Jesus curava alguém da família deles. Importava apenas tudo o que Jesus viesse a fazer seria usado contra ele. Porque o objetivo deles era destruir Jesus. Porque eles estavam perdendo relevância diante da sociedade judaica e romana. Grego-romana. Eles estavam perdendo esse destaque que eles tinham para Jesus. E isso os deixava com muita fúria. Então eles tinham uma intenção já, de alguma maneira, tentar acusar Jesus de alguma coisa. Versículo 2. Alguns deles buscavam um motivo para poder acusar Jesus. Então o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Eles não estavam preocupados com a saúde daquele homem. Eles estavam preocupados, pelo contrário. Eles queriam que aquele homem continuasse doente. Ou pior, eles até queriam que ele fosse curado, mas só para eles terem um motivo para poder acusar Jesus. Jesus não respeitou o sábado. Eu não estou aqui falando contra aquelas pessoas que entendem que devem guardar o sábado. Atenção, não é nada disso. Mas se isso é feito de uma forma frívola, superficial, vã, isso já não agrada a Deus, já perdeu o propósito. Então, na verdade, quando Deus criou esse sábado, Ele criou para livrar o homem, segundo aquilo que nós vemos e entendemos, da própria arrogância. De que maneira? Para livrar o homem da tentação de sempre querer ter mais. Sempre querer ser mais que o outro. Da avareza. Deus estabeleceu um dia para descanso. Por quê? Porque isso seria mau, inclusivamente para o próprio homem, se ele tivesse isso. E quantos nós percebemos que cada vez mais vive isso? Quantos são os trabalhos em que as pessoas não têm nem mais o tempo para descanso? E trabalham, e trabalham, e trabalham. E não é por isso que o salário é mais alto. Com todas as leis de trabalho que existem hoje, pelo mundo afora, cada vez menos as pessoas têm menos direitos. Cada vez mais as pessoas têm menos direitos. Elas têm os seus direitos avassalados. Elas têm os seus direitos arrasados.
por causa das mais diversas formas de os suprimir. Então o que acontece? É que Deus criou o sábado para isso. Para que o homem entendesse que ele precisa descansar. Ele precisa parar. Por isso que eu não sei se foi tão ruim essa parada que o ser humano foi obrigado a dar. A ter. Talvez até tenha sido bastante saudável. Agora, aquelas pessoas de fato, eles já tinham posto na cabeça que eles iriam acusar Jesus de alguma coisa. Se não fosse pela fatiota, seria pela sandália. Se não fosse pela sandália, seria pelo cabelo. Se não fosse pelo cabelo, seria pelo nariz. Se não fosse pelo nariz, seria pelos olhos. Alguma coisa eles teriam que arrumar para poder acusar Jesus. Afinal de contas, eles já estavam querendo matar faz tempo. Eles só precisavam de alguma coisa para poder usar contra Jesus. Não importava, repara, o desejo de Jesus curar aquele homem. O desejo de Jesus ver aquele homem bem. O amor não contava para eles. Contava apenas a regra pela regra. Aliás, a regra pela intenção da vaidade do seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que acontece é que aqueles homens tinham uma motivação. A motivação era a vaidade. Eles eram vaidosos no seu interior. E a luz de Jesus estava ofuscando a aparência deles. Acontece que então eles ficaram expostos. Essa vaidade os levou a fechar os olhos para a necessidade daquela pessoa e se preocupar apenas em buscar algo para poder acusar Jesus. Então, em primeiro lugar, havia uma necessidade. Em segundo lugar, havia uma intenção maldosa no coração daqueles religiosos. A intenção era motivada pela maldade, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência de que eles eram mais do que os outros. Pela prepotência que eles tinham o direito de calar a verdade para dar ocasião à mentira. Jesus, o que ele faz é muito simples. Em terceiro lugar, Jesus pega aquele homem. Aliás, Jesus o chama e diz: levante-se e venha aqui para o meio. Jesus os confronta com a necessidade daquele homem. Jesus coloca a necessidade diante deles. Jesus os confronta. Jesus os desafia a ver as coisas de outra maneira. Jesus os desafia a ver as coisas de outra maneira. Você observa que Jesus está ali fazendo o quê? Colocando aquele homem diante deles e perguntando: olha gente, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Vocês que estão tão preocupados com as regras, vocês que estão tão preocupados com o sábado, não se preocupam com uma vida? O que é mais importante? O que é mais importante? Então acontece que Jesus os confronta com aquela necessidade. Quinto, Jesus os desafia a pensar. Quarto, Jesus os desafia a pensar de uma outra maneira, que não fosse aquela maneira obtusa, sombria, mórbida, maquiavélica, até. Jesus os convida a abrir o coração para receber um sentimento, o sentimento relacionado com o amor ao próximo. Mas, infelizmente, esse é o quinto ponto, eles preferem a arrogância. Eles preferem o orgulho. Eles preferem o egoísmo. Eles preferem tudo isso. Eles preferem a mentira do que a verdade. Eles preferem uma mentira aduladora do que uma verdade que os confrontasse e que os levasse a ter que mudar de vida. E como eles não queriam mudar, eles queriam se manter na aparência falsa da religiosidade, mas que não nada pode e nada impropera. Como disse o apóstolo Paulo, não tem poder nenhum contra a sensualidade. A falsa religiosidade não tem poder nenhum contra a sensualidade. Sensualidade aí no contexto quer dizer os desafios, o desejo de pecar.
não só sexualmente, mas em todas as áreas. O desejo de se corromper. Eles preferem a mentira. Aquelas pessoas preferem a mentira. É triste. Mas o que é fato é que eles fizeram a sua escolha. Eles preferiram a mentira. Jesus fica irado. Jesus fica muito triste. Porque eles escolheram endurecer o coração. Repara que aí não diz nada que Deus endureceu os seus corações. Eles escolheram endurecer o coração deles. Eles já tinham colocado de antemão, não, nós, independentemente daquilo que Jesus falar, nós não vamos ouvir. É lixo. Independentemente daquilo que Jesus falar, não nos importa. Importa que nós temos que o destruir porque nós queremos estar em destaque. E Ele está roubando o nosso destaque. O egoísmo tomou conta daqueles corações. Por isso, o amor não estava enchendo os seus corações. Por isso, o amor não pôde encher os seus corações. Eles não conseguiram perceber que tinham uma pessoa igual a eles, que estava numa necessidade e precisava de milagre. A religião faz isso com as pessoas. Olha o que é que a religião faz connosco. Deus vomita a religião, passa a expressão. Mas Deus abomina isso. Tem um texto que diz, olha, vocês, lá no Antigo Testamento, vocês me honram com os vossos lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Em outras palavras, vocês me adoram com as vossas palavras e com as vossas religiões, mas vocês desconhecem o meu coração. Vocês não têm um relacionamento comigo. Vocês não me conhecem, vocês não conversam comigo, vocês não falam comigo e pior, vocês não me ouvem. Vocês não me querem ouvir, porque aquilo que eu falo confronta vocês com a mentira que vocês vivem. Porque aquilo que eu falo confronta vocês, fariseus, com a mentira. E Jesus, ao trazer essa verdade, eles, ao invés de abrir a mão, eles preferiram abraçar a mentira com mais força ainda. Que triste. Acontece que Deus não se curva à mentira. Deus não se curva a máscaras. Deus não se curva aos disfarces. Olha bem para mim. Deus não se curva à religiosidade frívola. Pelo contrário, a religiosidade frívola é que tem que se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Concluindo, eu queria te dizer, muitas pessoas, sabendo que estão erradas, no coração elas sabem, às vezes não conseguem entender, mas elas conseguem sentir. Mas ainda assim elas preferem o erro. Sabe porquê? Porque o desafio de mudar, o desafio de abraçar a causa do Evangelho não é para todos. É apenas para aqueles que desejam aprender a amar. Repara, não é nem para aqueles que já amam, é para aqueles que desejam aprender a amar. Porque nós não sabemos amar. Eu queria te dizer que Jesus te ama. E hoje é o dia das mães. No passado, as mulheres, elas eram amordaçadas, caladas. Elas não podiam votar. Elas não podiam falar. Elas não podiam se expressar. Elas não podiam trabalhar. Elas eram... A vida delas era resumida. A vossa vida, mulheres, era resumida. A vida das vossas avós era resumida a trabalho. Ficar cozendo em casa, costurando meias. Ficar em casa limpando a casa e cuidando dos filhos. Jesus, Ele trabalha contra essa ideia. Buscando isso. Você percebe isso lá quando Ele se apresenta primeiro para as mulheres. Quando é pedido às mulheres que vão e que preguem lá. Quando Jesus ressuscita. O anjo diz, vão e anunciem aos discípulos. Vão e preguem aos discípulos. Vão e mostrem aos discípulos. Jesus mostra isso. Quando uma mulher foi apanhada em adultério, e a lei dizia que quem fosse apanhado em adultério deveria ser apedrejado.
E aqueles homens cumpriram a lei, trouxeram a mulher. Só que sabe uma coisa? Se eles quisessem cumprir mesmo a lei, eles tinham trago o homem também. Jesus disse: tá bom, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos eles sabiam que estavam pecando. E se eles apedrejassem aquela mulher, também eles teriam provavelmente que ser apedrejados, porque não trouxeram o outro indivíduo que estava com ela. Esta era a situação que as mulheres viviam. No contexto judaico e no contexto cultural a nível global até. Agora deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus mudou isso. Hoje você tem uma liberdade. Você possa usufruir dessa liberdade de maneira sadia, de maneira santa, de maneira agradável. E que você seja uma bênção, mulher. Na sua casa, no seu trabalho, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família, para os seus colegas de serviço, para os seus irmãos em Cristo, para as pessoas com quem você convive, para as pessoas que te assistem nas redes sociais. Então, a religiosidade nunca permitiria que as mulheres fizessem isso. E usufruíssem dessa liberdade. Olha, um exemplo. Mas também há muitas outras coisas que poderíamos falar. Mas hoje, como é o Dia das Mulheres, eu queria te dizer: Deus continua fazendo milagres e não se curva a disfarces religiosos. Os disfarces religiosos é que têm que se curvar diante de Deus Todo-Poderoso. Não é Deus que se curva diante de Satanás, não. Satanás é que tem que se curvar diante de Deus. Nós não temos um Deus grande e um diabo grande, não. É um Deus gigantesco e um diabo minúsculo. Até o diabo é o diabo de Deus. Dizia a nossa professora Renata. Saudades. Mas eu queria te dizer: deixa que o amor entre no teu coração. Jamais coloque no seu coração: eu não vou mudar nisto, ou não vou mudar naquilo, porque isso te impede de crescer. Não faça como aqueles fariseus, pelo contrário, faça como os discípulos, que observando isso tudo, abriram os corações para Jesus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, porque o Senhor tem estado connosco, o Senhor tem falado connosco. Nós, começando domingos, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a mudar para melhor. Que jamais o nosso coração se encha de arrogância. Livra-nos da arrogância, da prepotência, da altivez, da religiosidade frívola. Livra-nos das máscaras da mentira. Livra-nos dos disfarces da mentira. Livra-nos de tampar o sol com a peneira. Mas leva-nos, Senhor, a ver as coisas como elas são e buscar a real mudança. Quanto mais a luz brilha, mais os nossos erros são expostos. Mas cada vez que a luz brilha sobre nós e os nossos erros são expostos, mais nós nos entregamos a essa luz, que és Tu, Jesus. Louvamos o Teu nome. No Teu nome nós queremos e é nele que nós esperamos, Jesus. Amém. Parabéns a todas as irmãs, parabéns a todas as mães, a todas as mulheres, que hoje talvez não são mães, mas que o serão um dia. E àquelas que de alguma maneira não são mães, que Deus abençoe igualmente. Porque você não deixa de ser mulher por causa disso. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus abençoe grandiosamente a sua casa, aqueles com quem você convive, sejam abençoados pela sua vida também. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Palavra maravilhosa. Parabéns, mãe. Parabéns todas as mães da igreja JCE. Parabéns você, mãe, que nos assiste. Que a graça e o amor de Deus continuem sobre a sua vida. E que você possa usufruir da presença de Deus através de Jesus. Esse que nos deu uma nova identidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor? Quem não assistiu o culto do Ministério Infantil, já se encontra lá no canal do YouTube. Você pode ir lá assistir e também compartilhar essa mensagem. Amém? Deus abençoe. Não deixe de compartilhar essa mensagem infantil. Olha, eu assisti esse culto 2 vezes, viu? Eu gostei demais. Não, a pastora Cidinha, as irmãs da dança, a nossa irmã Detinha,
e o pessoal que trabalha aí na equipe também. Deus abençoe a todos e parabéns a todos. Tá? Obrigado aos nossos irmãos que estão filmando. Que Deus abençoe também a vida de vocês. E que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que você possa abençoar as pessoas, as mulheres que você tem aí na sua casa, a sua mãe, sei lá, não sei, talvez a sua filha, ou até a sua tia, a sua esposa, eu não sei, mas que você seja uma bênção para essas pessoas, tá bom? Amém? Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e eternamente. Seja você uma bênção, abra o seu coração e que as máscaras do engano, que os disfarces caiam por terra e você seja livre para adorar a Deus. Amém? Mantenha a máscara contra o corona na cara, tá bem? Mas a máscara do engano, a máscara dessas coisas mais, ela deve cair. Que Deus abençoe grandiosamente. Fica na bênção. Amém, Deus.